Olá, meus caros alunos, voltamos com a quinta e última parte da aula antipertensivos. Agora veremos os diuréticos, veremos como os diuréticos são usados para reduzir a pressão arterial. Inicialmente, precisamos entender que os diuréticos, por aumentar o volume urinário, reduzirão a volemia, consequentemente vai reduzir a pressão. O controle da pressão arterial depende de quais componentes? Depende da resistência vascular periférica e depende também do débito cardíaco. O débito cardíaco depende da volemia. Como os diuréticos aumentarão a diurese, diminuirão a volemia, diminuirão consequentemente o débito cardíaco. Então aqui nós podemos visualizar um rim. Um rim é formado por duas regiões, uma região cortical e uma outra região medular. E eles são formados por milhões de unidades pequenas que funcionam como um rim microscópico, que são os néfrons. Nós podemos visualizar aqui um néfron. O néfron ele ocupa a região cortical e também a região medular. Na região cortical nós encontramos o glomérulo. Na região medular nós encontramos principalmente os túbulos renais. O que acontece para que esse néfron consiga filtrar o sangue, consiga eliminar os seus metabólitos, seus excretas nitrogenados? O sangue, rico em excretas nitrogenados, rico em substâncias que precisam ser eliminadas pelo rim, chega até o rim através da artéria renal. Ao passar pela artéria renal, ele vai passar pelos néfrons. Os néfrons vão filtrar todo o componente que será eliminado, retendo aquilo que é importante para o nosso organismo. E esse ultrafiltrado vai se transformar em urina e o sangue depurado volta através da veia renal para o coração, onde é distribuído para todos os tecidos. Vamos visualizar um néfron. O néfron é a unidade funcional do rim. É ele quem vai filtrar, quem vai secretar e também quem vai absorver as substâncias que são importantes para o organismo. O néfron é formado por algumas partes, como por exemplo o glomérulo renal. Nós podemos visualizar aqui um glomérulo renal. O sangue chega através da arteríola aferente, passa pelo glomérulo renal. O glomérulo renal ele possui diversos poros, diversos microporos, que sob pressão do sangue, algumas substâncias pequenas e parte do plasma vai ser filtrado para dentro dos túbulos renais. É o que nós chamamos de ultrafiltrado glomerular. Ao passar pelo glomérulo, esse ultrafiltrado ele chega até o túbulo contorcido proximal, depois segue pela alça nefrítica ou alça de Henle, chega até o túbulo contorcido distal e finalmente ao túbulo coletor, onde vai para os ureteres, para a bexiga e assim vai ser eliminado na forma de urina. Cada um desses túbulos possui funções muito importantes para a secreção e para a absorção de substâncias. Por exemplo, o túbulo contorcido proximal, ele reabsorve praticamente toda a glicose, todo o bicarbonato e também todo o aminoácido. Praticamente nada de glicose, bicarbonato e aminoácido vai ser expulso, vai ser eliminado, porque serão todos reabsorvidos no túbulo contorcido proximal. Além disso, no túbulo contorcido proximal ocorre principalmente a reabsorção de sódio, de potássio e de água. Só para que vocês tenham uma ideia, mais de 60% de todo o sódio que é filtrado, ele é reabsorvido no túbulo contorcido proximal. Seguindo ao percurso do ultrafiltrado glomerular, nós temos a alça de Henle. A alça de Henle pode ser dividida em duas partes. O ramo descendente, onde não há absorção de íons, apenas de água. Lá existem aquaporinas que absorvem a água. No ramo ascendente da alça de Henle, nós praticamente não temos reabsorção de água. A reabsorção no ramo ascendente é principalmente de íons. E os íons absorvidos são o sódio, o potássio e também um cloreto, através de um simporte que transporta os 3 íons para dentro da célula tubular e posteriormente para dentro do plasma sanguíneo. Ok? Então, ramo descendente absorve principalmente água. Então, a urina fica muito concentrada ao passar pelo ramo descendente.
E ao passar pelo ramo ascendente, como ele não absorve água, principalmente íons, nós temos o fator diluidor, nós temos uma diluição da urina. Okay? Seguindo em frente, nós temos o túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal, nós temos principalmente a absorção de cloreto e também de sódio. Então, é um transportador que transporta cloreto e sódio para dentro do plasma sanguíneo. E, finalmente, nós temos o túbulo coletor. No túbulo coletor, nós temos ações de outras moléculas importantes, como, por exemplo, a aldosterona. A aldosterona ela é responsável por aumentar a expressão e a síntese de transportadores de sódio na região do túbulo coletor. Transportadores esses que vão transportar o sódio para dentro do plasma sanguíneo, vão reter o sódio que está sendo eliminado, mas isso ocorre em troca do potássio. Então, sódio é retido, o potássio é eliminado, como nós podemos ver aqui, retenção de sódio e eliminação do potássio, como nós podemos visualizar aqui. Então, a aldosterona ele age aumentando os níveis de sódio no plasma e diminuindo os níveis de potássio. Além disso, também temos aí a ação do hormônio antidiurético, que regula a expressão de uma aquaporina. O hormônio antidiurético aumenta os níveis de aquaporina e é nessa região que nós temos a absorção também de água. Então vamos agora analisar quanto de sódio vai ser absorvido em cada uma dessas regiões. No túbulo contorcido proximal nós temos uma grande absorção de sódio. Mais de 60% do sódio que é filtrado vai ser reabsorvido no túbulo contorcido proximal. A segunda região onde nós temos maior absorção de sódio é na alça de Henle, no ramo ascendente da alça de Henle. Cerca de 25% de todo o sódio filtrado vai ser reabsorvido na alça de Henle. Já no túbulo contorcido distal, no túbulo coletor, os níveis de sódio absorvidos são muito baixos. 5% aproximadamente no túbulo contorcido distal e 2% aproximadamente no túbulo coletor. Então isso já nos faz pensar que dependendo onde o diurético age, nós teremos diuréticos mais fortes ou menos fortes, uma vez que ao inibir a absorção de sódio, esse diurético inibirá também a absorção de água. Se ele inibe a absorção de muito sódio, ele inibe a absorção de muita água. Se ele inibe a absorção de pouco sódio, ele vai inibir a absorção de pouca água, consequentemente. Então, os diuréticos podem ser divididos em 3 grupos. Os diuréticos tiazídicos, como a clortalidona, a hidroclorotiazida e a indapamida. Os diuréticos de alça, que vão agir na alça de Henle, bumetamida, furosemida e piretanida. E os poupadores de potássio. Os poupadores de potássio, como o próprio nome diz, eles vão poupar, eles vão reter o potássio no plasma sanguíneo. É amilorida, espironolactona e trianterena. Então vamos conhecer cada um deles. Começando pelos diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida e a clortalidona. Eles inibem a reabsorção de sódio no túbulo contorcido distal. Então, eles vão inibir a reabsorção de sódio no túbulo contorcido distal. Consequentemente, eles vão inibir uma absorção de aproximadamente 5% do sódio que é filtrado. Então, isso significa que eles são menos potentes do que os diuréticos de alça, por exemplo. Quais as principais indicações dos diuréticos tiazídicos? São usados, obviamente, para hipertensão, são utilizados também para insuficiência cardíaca congestiva. A maioria dos diuréticos são utilizados para insuficiência cardíaca, uma vez que são fármacos que baixam a pressão sem agir na atividade cardíaca. Também são utilizados para edemas leves, já que o nível de sódio absorvido não é tão grande, e também podem ser utilizados para cálculos com hipercalciúria. Então, nós podemos visualizar aqui uma célula tubular, célula do túbulo contorcido distal, onde nós podemos observar que eles possuem transportadores de sódio e cloreto. O sódio entra no túbulo, o sódio entra na célula tubular, depois ele vai para a corrente sanguínea, para o plasma sanguíneo, através da bomba de sódio e potássio.
Ao inibir esse transportador, nós temos o sódio sendo eliminado pelo túbulo renal. A água também vai ser eliminada juntamente com o sódio. Então essa é a lógica dos diuréticos. Eles eliminam sódio, consequentemente eles eliminam água, menos água volta para o plasma sanguíneo. Isso resulta em diminuição da volemia. Com volemia menor, nós temos também redução da pressão arterial. Reações adversas dos diuréticos tiazídicos. Eles produzem hipopotassemia. E por que eles produzem hipopotassemia? Relembrando aquela figura que nós mostramos no início da aula, o sódio ele vai ser reabsorvido no túbulo contorcido proximal, tá? Ele vai ser reabsorvido na alça de Henle, ele vai ser reabsorvido no túbulo contorcido distal e vai ser reabsorvido no túbulo coletor. Entretanto, no túbulo coletor, a reabsorção de sódio vai depender da eliminação do potássio. Então, se as concentrações de sódio aumentaram em virtude do bloqueio do transporte no túbulo contorcido distal, produzido pelos tiazídicos, esse sódio, ao chegar no túbulo coletor, ele será reabsorvido, mas com a eliminação do potássio. Se houver um aumento na absorção do sódio, consequentemente nós teremos um aumento na eliminação do potássio. Isso vai resultar em hipopotassemia. Se além da hipopotassemia também for produzida uma hipomagnesemia, aí nós teremos um risco muito grande para o paciente de uma arritmia ventricular. Além disso, os diuréticos tiazídicos também produzem hiperuricemia. Os diuréticos tiazídicos, eles entram no túbulo renal por secreção tubular e os transportadores dos diuréticos tiazídicos se encontram no túbulo contorcido proximal. Entretanto, os transportadores de diuréticos tiazídicos são os mesmos transportadores de ácido úrico. O ácido úrico também é eliminado pelos túbulos através de secreção renal, secreção essa que ocorre no túbulo contorcido proximal. O mesmo transportador que vai transportar o ácido úrico também transporta os diuréticos tiazídicos. Se o transportador está secretando os diuréticos tiazídicos, nós temos retenção de ácido úrico. Por isso, nós observamos nos pacientes que fazem uso de diuréticos tiazídicos uma hiperuricemia. Além disso, também pode produzir intolerância à glicose e hipertrigliceridemia. Como é que a gente corrige essas reações adversas? Diminuindo a dose. Por exemplo, de 25 mg para 12,5 mg. Isso vai diminuir os efeitos colaterais e vai manter a eficácia antihipertensiva. Os diuréticos de alça são o segundo grupo de diuréticos, como a furosemida e a bumetamina. Eles agem na porção ascendente da alça de Henle, que é a porção que é a segunda região de maior absorção de sódio. Cerca de 25% aproximadamente do sódio é absorvido na alça de Henle. Então, eles são diuréticos muito potentes, mas são diuréticos fugazes. O seu efeito dura no máximo 4 horas. São indicados para insuficiência cardíaca congestiva, para ascite e também para hipertensão com clearance menor do que 20 ml por minuto. Principais efeitos colaterais é sua ototoxicidade direta, então eles não podem ser utilizados juntamente com aminoglicosídeos, que também são ototóxicos. Também provocam, como os diuréticos tiazídicos, hipopotassemia, em virtude de aumentar os níveis de sódio na luz do túbulo renal. Esse sódio vai ser reabsorvido no túbulo coletor com a consequente eliminação do potássio, causando assim hipopotassemia. Também gera depressão de volume e alcalose metabólica. Sempre que houver hipopotassemia, nós teremos alcalose metabólica. Funciona assim. Nós temos uma célula que é rica em potássio, mas se aqui nós temos redução do potássio, porque o paciente está com uma hipopotassemia, a tendência é que a célula elimine potássio para restaurar os níveis de potássio no plasma sanguíneo. Entretanto, esse transportador de potássio, ele transporta, ao mesmo tempo que elimina o potássio, ele transporta também o íon H+, o próton.
se nós temos a saída do potássio para o espaço extracelular, nós temos o transporte do próton para o espaço intracelular. Sem próton, nós temos aumento do pH, o que vai resultar em alcalose metabólica. Então, nós podemos visualizar aqui o mecanismo de ação dos diuréticos de alça. Então, primeiro vamos entender esse mecanismo. Nós temos um importe que vai transportar um íon sódio, 2 íons cloreto, nós podemos visualizar aqui a quantidade que é transportada, e um íon potássio. Então vai ser transportado para a célula tubular, um sódio, um cloreto e também um potássio. Esses íons eles vão ser transportados para o plasma sanguíneo através de transportadores na membrana basolateral. Seja o transportador de cloreto, seja a bomba de sódio e potássio, que vão transportar para dentro do plasma sanguíneo. Mas vamos olhar aqui, vamos fazer uma contabilidade de cargas. Potássio vai ser transportado para o citoplasma da célula tubular, mas imediatamente ele volta para a luz tubular através desse outro transportador. Então isso significa que em termos de carga elétrica, entra uma carga positiva na célula tubular e sai uma carga positiva, ou seja, em termos de contribuição da contabilidade de cargas, o potássio não contribui com nada. Entretanto, o sódio vai entrar uma carga positiva e o cloreto vai entrar 2 cargas negativas. Então, isso significa que proporcionalmente, dentro da célula nós teremos cargas negativas e fora da célula, ou seja, no túbulo renal, nós teremos cargas positivas, porque tem mais cloreto entrando do que sódio. Isso gera uma diferença de potencial, como nós podemos visualizar aqui. Na luz do túbulo renal nós temos 70 mV e aqui na membrana basolateral nós temos aqui 60 mV. Essa diferença de 10 mV é suficiente para impulsionar a reabsorção paracelular de cálcio e magnésio. Então vamos analisar o que aconteceria se um diurético inibisse esse transportador. O diurético, ao inibir esse transportador, vai aumentar a eliminação de sódio, vai aumentar a eliminação de cloreto, e como sódio e cloreto não entram na célula, consequentemente não há essa diferença de potencial, a eliminação também de cálcio e magnésio, causando não só uma hiponatremia e uma hipocloremia, mas também uma hipocalcemia e uma hipomagnesemia. O cálcio os níveis de cálcio no plasma sanguíneo não se reduzem tanto, porque há uma readaptação intestinal, uma maior absorção de cálcio no intestino, e isso restaura rapidamente os níveis de cálcio. E os poupadores de potássio, nós temos a amilorida, triantereno, que agem diminuindo o número de canais de sódio no túbulo coletor, e a espironolactona, que é um competidor da aldosterona. Então, por que eles são poupadores de potássio? Porque eles agem no túbulo coletor. E a gente viu que no túbulo coletor, a absorção de sódio é dependente da eliminação do potássio. Se eles impedem a absorção do sódio, consequentemente eles impedem também a eliminação do potássio. A amilorida e triantereno agem diretamente no canal de sódio. Já a espironolactona age na aldosterona. A aldosterona é responsável pela expressão dos canais de sódio. São diuréticos fracos, já que o sódio é absorvido na região do túbulo coletor baixa, entre 1% e 2%. Então, são geralmente usados em associação ou com diuréticos tiazídicos ou com diuréticos de alça. Principais indicações: edema refratário, ascite e cirrose, na hipertensão associada à hipocalemia, já que eles vão poupar potássio, vai resolver o problema da hipocalemia, e na insuficiência cardíaca congestiva. Principais efeitos colaterais: por reter potássio, ele pode causar uma hiperpotassemia, especialmente em pacientes com insuficiência renal crônica. E por aumentar o potássio, vai haver o contrário dos diuréticos, que vão perder potássio, vai produzir uma acidose metabólica. Muito potássio no plasma vai voltar para dentro da célula. Com a entrada do potássio na célula, nós temos a eliminação do próton H+ no plasma,
aumentando os níveis de H+, nós temos a acidose metabólica. Então nós temos aqui um mecanismo dos diuréticos inibidores da aldosterona. Ele se liga no receptor da aldosterona. A aldosterona é um hormônio que vai agir em nível nuclear, que vai regular a expressão de diversas moléculas. Ao se ligar no receptor da aldosterona, a aldosterona não é capaz de agir, de aumentar a expressão dos genes que ele regula. E quais são esses genes? Diversos genes como a ATP sintase, por exemplo, e outros genes mitocondriais, mas de importância para a diurese nós temos a expressão dos canais de sódio, os mesmos canais que absorvem sódio no túbulo coletor e que eliminam o potássio. Então, ao eliminar a ação da aldosterona, ao bloquear a ação da aldosterona, nós temos redução dos níveis de canais de sódio no túbulo coletor. Já os diuréticos não dependentes da aldosterona, eles bloqueiam diretamente os canais de sódio. Então, a aldosterona continua funcionando, a aldosterona continua regulando a expressão daquelas outras moléculas que nós vimos no slide anterior, mas o canal de sódio e cloreto ele é bloqueado. Então, sódio não é retido, sódio vai ser eliminado. Como sódio vai ser eliminado também água, redução da volemia. Como o sódio não vai ser retido, o potássio não vai ser eliminado. Por isso que ele é chamado de poupador de potássio. Poupador de potássio. E aqui nós temos um resumo dos principais diuréticos. A cetazolamida é um inibidor da anidrase carbônica. Ele vai inibir a reabsorção do bicarbonato. A gente não falou sobre esses diuréticos porque eles estão em desuso, apresentam propriedades diuréticas muito fracas. Nós temos os diuréticos de alça. Os diuréticos de alça eles inibem o cotransporte de sódio, potássio e cloreto na porção ascendente da alça de N. O resultado é a retenção de sódio, cloreto e água. Esse sódio ele é perdido juntamente com a água e por isso nós temos a redução da volemia plasmática. Esses diuréticos são os mais eficazes porque na região da alça de N, no ramo ascendente da alça de N, nós temos uma grande absorção de sódio. Os diuréticos tiazídicos agem no túbulo contorcido distal, inibindo a reabsorção de sódio e de cloreto, resultando, portanto, na eliminação de água também. São os diuréticos mais comumente usados. Não são tão potentes quanto os diuréticos de alça, mas também não são tão fracos quanto os diuréticos que agem no túbulo coletor, os poupadores de potássio. E, finalmente, espironolactona, amilorida e triantereno são os diuréticos poupadores de potássio. Espironolactona é antagonista da aldosterona. Como uma das ações da aldosterona é expressar o transportador de sódio, ele vai inibir também o transporte de sódio do túbulo renal de volta para o plasma sanguíneo. Já amilorida e triantereno não agem na aldosterona, eles agem diretamente nos canais de sódio, na região do túbulo coletor, também impedindo a reabsorção do sódio. Então, esses agentes podem evitar a perda de potássio, que ocorre com os diuréticos tiazídicos e os diuréticos de alça. Então, uma das grandes utilidades dos diuréticos poupadores de potássio, em associação com diuréticos mais fortes, eles contribuírem com a diminuição da volemia sem que haja perda de potássio. Então, tratamento, resumindo essa aula de antihipertensivos, o tratamento da hipertensão pode ser direcionado baseado em qual é a morbidade do paciente. Por exemplo, pacientes com angina pectoris de alto risco vai utilizar bloqueadores beta, principalmente, ou bloqueadores dos canais de cálcio. Isso ocorre porque são fármacos que agem na atividade cardíaca. Pacientes com diabetes vão utilizar principalmente os diuréticos, os inibidores da ECA e também os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2. Por que eles não usam bloqueadores beta ou bloqueadores dos canais de cálcio? Porque principalmente os bloqueadores beta vão interferir no metabolismo da glicose, vão produzir uma hiperglicemia. Na insuficiência cardíaca congestiva, são utilizados principalmente os diuréticos, os inibidores da ECA e os bloqueadores dos receptores da angiotensina 2 e como alternativa os bloqueadores beta. No infarto miocárdio,
bloqueadores beta e inibidores da ECA são utilizados. Primeira escolha são os inibidores da ECA, como alternativa os bloqueadores beta. E na doença renal crônica são utilizados principalmente os inibidores da ECA e os bloqueadores dos receptores da angiotensina 2. Então chegamos ao fim de mais uma videoaula. Nessa videoaula nós falamos sobre os antihipertensivos, os fármacos utilizados para redução da pressão arterial. De diversas formas eles vão reduzir a pressão arterial, ou reduzindo o débito cardíaco, reduzindo a vasoconstricção periférica, ou reduzindo a retenção de sódio. Então, diversas formas nós vimos a ação dos fármacos antihipertensivos. Na próxima aula falaremos sobre os anticoagulantes, os antiagregantes plaquetários e também os trombolíticos.